Deus continue te abençoando com toda sorte de bênçãos. Que Deus protege e guarda a você e toda a sua família. Amém, irmãos? Irmão, inscreve aí no meu canal, no YouTube, e mande seu pedido de oração para que nós estar sempre orando para você, que seu nome vai sair aqui e nós vamos estar sempre orando para você aqui. E vocês que me acompanham, eu peço a vocês que apertem o joinha aí, ativem o sininho, irmãos, para que essa mensagem vai para outras pessoas, que elas vão ser muito abençoadas por essas mensagens que Deus está colocando no meu coração, na minha boca todos os dias, para abençoar o teu povo. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre aquelas pessoas que pirraçam com Jesus, o que pode trazer para aquelas pessoas, os pirracentos, o que pode trazer aqueles que não quer ter um compromisso com Jesus, o que pode trazer para nós essa pirraça, irmãos? Vamos abrir a palavra do Evangelho lá em Atos 26, no capítulo 17 e 18, que está escrito o seguinte: livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhe abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim que receba a remissão dos pecados, né? A herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém, irmãos? Isso é Jesus falando. Jesus aqui está conversando com o apóstolo Paulo, né? Paulo, que era um perseguidor, né? Aqui ele ainda era chamado de Saulo, né? Porque Deus ainda não tinha transformado o nome dele. Ele era um homem muito maldoso, ele perseguia o povo, fazia muita maldade com o povo, né? Então, Paulo está dando um testemunho, dizendo que o que foi que Jesus me disse. Até então ele estava perdido, porque Jesus falou que iria sofrer. Então, o que foi que Jesus me disse, né? Quando ele se encontrou no caminho de Damasco, então Jesus disse a ele, estava colocando ele como ministro de testemunha de que ele está vivo. Então o povo achava que Jesus tinha morrido, mas ele estava vivo. E o povo não acreditava, né? E colocando ele como um pregador do evangelho, né? E se declarando Jesus o Salvador, né? E dizendo, livrando-se desse povo e dos gentios, aqui agora tem enviado-lhes para pregar, para abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz. Então o povo que estava adorando Satanás, né, para que ele se convertesse à luz, né, e a fim de que receba a remissão dos pecados. E sorte os santificados pela fé em mim. Amém, irmãos? Olha para você ver. Saulo, ele descendia de uma família, ele veio de uma família de hebreus, né? De hebreus, da tribo de Benjamim, que era em Roma. Então, os pais de Saulo queriam que ele estudasse, que ele fosse para a escola para estudar, para aprender os idiomas, mas Paulo não quis. Ele achou melhor fazer o que muitos aí estão fazendo, desviar, não quer saber de estudo e vai procurar assim, e fazer arte na rua, igual o povo está fazendo aí, muitos, né?
Então ele acha melhor desobedecer os pais. Então ele começou a perseguir o povo que estava procurando um jeito de encontrar um caminho para ter a salvação, ter uma vida boa, né? Aquele povo ele estava perseguindo ele, até matava o povo, né? Aqui, irmãos, quando Jesus chamou Saulo, que era um perseguidor, Jesus disse: eu vou te livrar daqueles que te perseguem. Então, estava falando com o povo que livrar daquele que perseguia eles, né? Eu vou livrar vocês daquele que te persegue. Agora, você que me perseguia para ser perseguido por causa do meu nome. Então, muitos perseguiam o povo por causa do nome de Jesus, para ter um conhecimento melhor. Então Jesus falou com o povo que ia livrar eles daquele perseguidor, que era o Saulo, né? Você vai sofrer. Aí ele falou com Saulo, olha, Saulo, você vai sofrer por causa do meu nome. Você fez pessoas sofrerem, pessoas que acreditavam em mim, você fez sofrerem. Agora você vai sofrer na tua carne, no amor por mim. Você vai querer sofrer por causa do meu nome. Então, Jesus falou com Paulo que ele ia sofrer por causa da perseguição que ele estava fazendo com o povo. Ele estava matando muitas pessoas, fazendo o povo sofrer, fazendo aquela covardia com o povo. Então agora Jesus falou: chega, agora você vai sofrer pelo meu nome. Jesus disse tudo isso para Saulo. E Saulo ficou confuso, porque ele pensou, mas aquele Jesus que cura o povo, que faz tantos milagres na vida do povo, agora vai me fazer sofrer? Aquele Jesus que é bondoso vai fazer eu sofrer? Como é que eu posso entender isso, né? Será que eu mereço isso? Mas por que Saulo ele perseguia o povo? É porque ele fazia essa covardia com o povo. Então agora ele vai pagar as maldades que ele fazia com o povo, né? Ele fazia o povo negar a sua fé. Ele foi um blasfemador contra Jesus, enganando o seu povo, né? Torturava muito as pessoas. Tudo isso está no versículo 10 lá do Atos 26. Irmãos, e eu também não era assim. Eu não gostava de crente, eu só falava mal de crente, eu detestava crente. Hoje eu estou pagando, olha, sabe? Eu caí lá embaixo para mim reconhecer que existe um Deus maravilhoso. Porque até então eu era cego, porque eu era bem sucedido, tinha dinheiro, eu trabalhava de empreiteiro, o serviço vinha um atrás do outro, assim. Hoje já não é mais a vida como eu era antes. Faz eu lembrar de Zaqueu: dá tudo para os pobres e me segue. Né? Mas aí ele foi desistir, ele não quis seguir, né? E Saulo, a mesma coisa. O Paulo, ele foi e falou, Jesus falou com ele que ele vai sofrer. Ele fez muitas pessoas sofrer por causa do nome dele, e agora ele vai pagar, né? Então ele começou, né? Que fala lá no versículo 10, capítulo 26. E ele até ajudou a matar as pessoas que acreditavam em Jesus. Ó, pra você ver. Ele fez tanta maldade com o povo que ajudou o povo matar aquele povo que acreditava em Jesus, que fazia a obra de Deus na época. Olha como é que Deus transforma o coração da pessoa, irmãos. Olha para você ver. E Jesus deixou claro, dizendo para ele: você, Saulo, eu quero que você comece a pregar o Evangelho. Olha para você ver, irmãos, como é que Deus muda o coração da pessoa, para abrir os olhos daqueles que estão nas trevas, converte eles à luz, né? Converte a pessoa do poder de Satanás para o poder de Deus, né?
no dia, então, irmão, ele primeiro ele pagou tudo, ele sofreu muito, ele fez tanta maldade com o povo que ele sofreu demais, ele sofreu, para depois e pagar e fazer a obra de Deus. Ele primeiro, irmãos, ele foi para cadeia, Paulo e Silas foi para cadeia, ficou na cadeia lá, eles começaram a cantar louvores, que destruiu aqueles tem tudo lá, né? Jesus sempre estava com Paulo, porque ele foi escolhido dentro do ventre da mãe dele. Então, Deus deixou ele ficar livre-arbítrio, mas chegou uma hora que Deus deu um puxão de orelha nele e falou: agora chega, agora você vai fazer minha obra, chega de fazer a covardia com o povo, porque ele estava fazendo o povo sofrer, fazendo muita maldade com o povo. E no dia de hoje, irmãos, muitas pessoas que estão sofrendo pelo mundo afora, né, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Que foi o meu caso, eu caí lá embaixo para depois reconhecer que existia um Deus. Porque enquanto eu estava com dinheiro, irmãos, eu não lembrava de Deus, não. E eu estava com dinheiro, eu estava bem de vida. A palavra de Deus diz: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Há um motivo aí, ó. Porque a pessoa quando tem dinheiro, eles não lembram de Deus. Não lembra que existe um Deus, que eles acham que já tem tudo, mas esquece da salvação, né? Então Deus me escolheu justamente para me salvar minha família, né? Então Ele permitiu que eu caísse lá no fundo do poço para me acordar, para me lembrar que existe um Deus, né? Quando não vem pelo amor, a gente vem pela dor, né? Olha como o Saulo, por exemplo. Saulo, ele sofreu para ir fazer a vontade de Deus. Sofreu muito. Antes ele perseguia, matava o povo, fazia maldade com o povo. Depois ele começou a sofrer, pagando e foi para a cadeia até reconhecer que existe um Deus. E Jesus apareceu para ele com a luz lá, que ele ficou 3 dias cego, e falou que agora você vai fazer a minha vontade. Você vai sofrer, você vai pagar tudo que você fez, né? E Paulo, primeiro ele foi pagar as maldades que tinha feito, né? Primeiro ele foi pagar as maldades que ele tinha feito, porque ele tinha feito muita maldade com o povo, né? Tinha feito depois ir pregar o evangelho. Depois que ele pagou tudo, ele foi pregar o evangelho. E para mim, irmãos, em particular, ele foi o melhor profeta, porque as palavras que ele pregou aqui, para mim é extraordinário, é boa demais. Ela nos ensina muita coisa, né? E isso foi o que Paulo fez. Sofreu para depois fazer a vontade do Pai. E isso que Jesus fez com Paulo está acontecendo, está fazendo com muitas pessoas aí na rua e fora, irmão. Por esse mundo afora, aqueles que abusam do evangelho, que gostam de ficar rindo do evangelho, igual eu, irmãos. Eu antes de conhecer Jesus, eu não gostava de evangelho, eu só ficava rindo. Eu detestava o evangelho, falava que só quer saber de dinheiro. Eu não gostava de evangelho, não, porque são tudo falsos, sem vergonha. Mas aonde que eu era, estava errado. Hoje eu estou vendo que eu estou no caminho certo, né? Então é o tal negócio, porque Deus permitiu que caísse lá embaixo. Se a gente não vem pelo amor, vem pela dor. Então Deus permitiu que caísse lá embaixo para me reconhecer que existia um Deus, né? Então muitas pessoas que ficam rindo, né, abusando de Deus, do evangelho, rindo, e pode acontecer com essa pessoa como aconteceu com Paulo, comigo, né? Como aconteceu com Saulo, que depois que passou a chamar Paulo, né? E ele não faz a vontade do ser humano, de Deus, Jesus, ele não faz a vontade do ser humano, que já é escolhido desde o ventre da mãe dele, a vontade de ser feliz dele. Ele não tem felicidade. A pessoa que já é escolhida não tem felicidade. Só depois que ele entregou a sua vida para Jesus, né? Aí passa a ter um compromisso com Deus. Aí sim vai
realizar seus sonhos, vai conseguir a fazer aquilo que é da vontade dele, vai conseguir a ter aquilo que ele quer, porque Deus ele vai começar a fazer a vontade de Deus e Deus vai trabalhar para ele. E é o caso de Paulo. Enquanto Paulo estava no mundo, ele estava sofrendo. Eu a mesma coisa. Enquanto eu estava no mundo, eu estava sofrendo. Não estava tendo, eu estava tendo uma boa vida, não. Né? Só depois que cair lá no fundo do poço, né? Então, aí a bênção, os milagres vem depois, né? A vontade de Jesus é retirar a vontade de Jesus é retirar a humanidade do reino das trevas, como fazia Paulo, né? O final da vida de Paulo foi muito triste, irmãos, porque ele foi decapitado por ordem do imperador Nero, né? Então, porque ele era um cidadão romano, então ele fez muita maldade com o povo e depois pagou tudo, pagou duas vezes, pagou para aceitar Jesus. Antes de aceitar Jesus, Jesus falou com ele, você vai sofrer muito, você vai pagar tudo isso que você fez com o povo. E depois, no final da vida dele, ele foi decapitado, ele foi sofrido, ele foi morto com ordem do imperador Nero, porque ele era um cidadão romano. Então ele foi morto de maldade, né? Olha, Paulo viveu nos últimos dias na prisão em Roma e muitas pessoas vinham visitar ele e ele pregava, sempre pregando o evangelho para os seus visitantes. Ele é um exemplo dos que abusam do evangelho de Deus, né? Que lá na frente eles vão fazer o que Deus manda fazer, pregar o evangelho, né? Olha para você ver, não adianta as pessoas querem abusar, pirraçar, não, porque quando ele não vem pelo amor, ele vem pela dor, que foi o meu caso, o caso do pastor Paulo, do apóstolo Paulo, né? Jesus não voltou ainda, irmãos, ainda porque tem muitos escolhidos dele está pirraçando aí fora pelo mundo, porque está esperando acontecer com ele como aconteceu com Paulo e Silas. Está esperando cair lá no fundo ou ir para uma cadeia para depois ir lá se converter, sofrer na cadeia para depois se converter. Quando ele não vai pelo amor, ele vai pela dor. Quando ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. Então, se está fazendo pirraça, um dia, os escolhidos de Deus, um dia eles vêm. Primeiro vai pagar as consequências dos seus dias maus. Primeiro, depois fazer a obra de Deus. Muitos se convertem em uma cadeia onde estão pagando o que plantou, não é verdade? Talvez tirou a vida de alguém, matou, mexeu com droga, roubou, né? Então está pagando o que plantou, para depois, né? E fazer a vontade, buscar Deus, fazer a vontade de Deus, né? Então ele primeiro vai pagar o que plantou. Outros aceitam Jesus como Senhor Salvador em sua vida, né? Que antes que Deus permita que ele vai para uma cadeia, né? Onde ele vai pagar o que ele fez, ou se não fez nada, ele vai cair lá no fundo. Se ele não quer vir pelo amor, ele vai vir pela dor, né? Ou se tirou a vida de alguém, como Paulo fez, ou vai para um hospital, né? Por motivo de tiros, ou bala perdida, ou roubo, ou drogas, ou algum atropelamento, né? Outras coisas. Então, tá aí o exemplo da vida de Saulo. O evento da vida de Saulo, que era para o apóstolo Paulo, trabalhou muito para Jesus, pregando o evangelho e ganhou muitas almas para o reino de Deus. Ele ganhou muitas almas para todos que plantou, né? Tudo que ele plantou,
Ele pagou tudo, ele pagou primeiro. Depois foi morto pelo rei Nero, né? Foi morto, mas primeiro ele teve que pagar. Antes de morrer, ele pagou tudo, né? Para depois ser morto, né? E pagou tudo primeiro para depois ser um grande profeta também. Ele pagou suas coisas que está fazendo errado para depois ser um grande profeta, igual Davi. Davi também, ele foi o segundo coração de Deus, mas ele tinha feito muita coisa errada, fez muita coisa que não agradava a Deus e pagou primeiro. Ele sofreu muito, ele sofreu uma depressão dolorosa, irmãos, que ele queria até suicidar, mas só que Deus não permitiu. Ele primeiro pagou as coisas que que fez aqueles salmos maravilhosos lá, né? Para depois se arrepender. E Deus foi, depois que ele pagou tudo, aí foi onde que Deus, vem cá, meu irmão, vem cá, meu irmão, vem cá, fica comigo aqui. E foi segundo o coração de Deus. E Paulo, a mesma coisa. E eu tô aqui também, irmãos. Eu não gostava de crente, detestava crente. Hoje eu estou aqui fazendo a obra do Senhor Deus, do Senhor Jesus, para que eu seja salvo, eu e minha família. Amém? Deixar essa mensagem para vocês, irmãos. E vamos orar, né? Você que não pegou o copo com água, seria bom você pegar o copo com água aí. E vamos pedir a Deus para que Deus consagre essa água, para que quando ela se tomar, ela virar um santo remédio, em nome de Jesus. Querido Deus poderoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, estamos entregando em tua presença, Pai. Obrigado por teu perdão, por nos dias da vida, Pai, nos dias maus, nos dias que nós fizemos coisa errada, o Senhor nos perdoou, Pai. Pai, nos dá vida plena, vida com abundância, Senhor. Senhor, a Ti que és o Criador de tudo que está que somos, e nada somos nesse mundo, mas para o Senhor, Pai, queremos fazer o melhor, fazer só as coisas que te agradam em teu nome, Senhor. Então te peço, nos perdoa e nos guarda. Nós somos muito gratos por ser recipiente, meu Pai, da sua graça. Pai, queremos sempre agradecer o Senhor nesse momento, pelo teu amor, porque o Senhor, meu Pai, nos dá força. O Senhor nos deu a luz, nos dá a força, nos perdoou, nos dá livramento, Pai, e nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Muito obrigado, Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, Jesus. Cada um de nós te amamos mais e mais. Eu peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor consagre esse copo com água, meu Pai. Todos que tiverem com o copo com água, que seja consagrado, meu Pai, para que todos que tomarem essa água sejam curados de qualquer enfermidade, meu Pai. Derrama aqui teu poder, tua unção, tua graça, tua virtude nesse copo com água, meu Pai. Para que o Senhor, meu Pai amado, para que todos que tiverem com alguma enfermidade, tiver de cama, tiver no hospital, está arrependido, que vai cair por terra essa enfermidade, em nome de Jesus. Por isso nós entregamos em tuas mãos. E desde já te agradecemos pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. E amanhã estarei aqui pelo mesmo horário. A paz do Senhor seja convosco.